bondoso Deus, nós estamos agradecidos porque sentimos a presença do Teu Santo Espírito aqui entre nós, dando-nos discernimento, orientando as pessoas envolvidas neste evento de uma maneira tão especial que podemos sentir de fato a Tua presença aqui entre nós. Pedimos, Senhor, a continuidade deste Espírito aqui entre nós, que os Teus santos anjos repousem sobre este ambiente. Nós te pedimos isto, te agradecemos, e agora, como igreja, nós faremos uma oração em conjunto para a próxima palestra, para que o irmão Parminder possa ser orientado mais uma vez pelo Teu Santo Espírito. Nessa apresentação, we're just going to finish off nós vamos terminar the study that we did yesterday o estudo que nós fizemos ontem, on Matthew chapter 13. Mateus capítulo 13. Just looking for my notes. That's the one, thank you. Mateus capítulo 13. And then we're going to look at E depois nós vamos estudar a brief review of the reform lines. uma revisão abreviada dos movimentos de reforma. So we saw yesterday Nós vimos ontem, in Matthew chapter 13, Mateus capítulo 13, that after Christ initially begins to speak with his people in plain words, logo após que Cristo começou a falar com as pessoas, né, com os discípulos, com palavras simples, because they reject what he's teaching them, porque o povo da liderança rejeitou o que ele estava ensinando, that he decides to speak to them only in parables. ele então decidiu falar com eles somente em parábolas. We read that in Matthew 13, Nós lemos isso no capítulo 13 de Marcos, beginning around verse 30. Mateus 13. Começamos no versículo 13. You want me to read that or no? No, it's No, okay. Before we looked at that verse, Antes da gente ter olhado naquele livro, I gave naquele you verso, those verses. aqueles versos, I gave you some examples in the scripture eu dei para vocês alguns exemplos na Bíblia that didn't make sense morally speaking. que a princípio não faziam sentido moral na explicação. So we looked at Lot's wife, Nós vimos a história da esposa de Ló, we looked at the strange wives, nós vimos sobre as mulheres estranhas, we looked at the good Samaritan, nós vimos a história do bom samaritano, we looked at the destruction of Jericho. nós vimos sobre a destruição de Jericó. I don't think we looked at the parable of the rich man and Lazarus. Eu não sei se a gente chegou a ver a parábola do homem rico e de Lázaro. Sim. There were two others that we didn't look at. Existem mais dois que eu não falei lá. We're not going to turn to the verses of A them. gente não vai olhar nos versos agora. One of them is the story of Jephthah. Uma das histórias de Jefté. He was a judge. Ele era um juiz. It's found in the book of Judges. Está no livro de Juízes. And his story is, A história dele he makes a vow to the Lord. ele faz como é que fala vow? Um juramento, um voto com Deus. And his vow Um is, laço. if the Lord saves him, E esse voto que ele faz com Deus, se o Senhor salvar ele, that when he goes home, quando ele for para casa, the first thing that he sees, a primeira coisa que ele vê, he'll sacrifice to the Lord. ele vai sacrificar ao Senhor. You're probably familiar with this story. Você provavelmente conhece essa história. And what happens is when he gets home, Quando ele chega em casa, o que acontece? the first thing he sees is his daughter. A primeira coisa que ele vê é a filha dele. So he decides, Então ele decide, because he's made a vow to the Lord, porque ele fez um voto a Deus, he can't back out of that vow, não tem como voltar para trás desse voto. so he sacrifices his daughter. Ele vai e sacrifica a sua filha. But if you read the story carefully, Mas se você for ler a história de forma cuidadosa, he doesn't kill his daughter. ele não mata a filha dele. She just remains a virgin for the rest of her life. Ele não mata ela, mas ela se transforma numa virgem pro resto da vida dela. Now you might think that's good, Você pode talvez pensar que isso seja bom, but you have to ask yourself the question, mas você tem que fazer uma pergunta a você mesmo. when he made that vow, Quando ele fez aquele voto, was he thinking about his daughter? será que ele estava pensando na filha dele? He wasn't. Ele não estava pensando. There's a scenario that Ellen White gives, Tem um cenário que Ellen White fala. O microfone só. Tem uma história que Ellen White conta. Sorry. it's okay, and she says that when you're thinking of getting married, Que fala quando você está pensando em se casar, if you vow se você faz um to voto your fiancé para o seu noivo that you'll marry them,
e você casar com ele, and it turns out that they're not a suitable person, e de repente parece que não é aquela pessoa que, né, que você estava esperando, even though you've given a vow até mesmo que você deu o seu voto, that you're required que você é requerido to come out of that vow. para sair daquele voto. So you can see You are required. you're required to come out of the vow. Você pode sair desse voto. So if you make a vow Se você fez um voto to the Lord ao Senhor, that you're going to marry somebody que você vai casar com alguém, and you find that person is not suitable, e você percebeu que essa pessoa não é adequada para você, you're required to break the vow. você é obrigado, é requerido quebrar esse voto. So you see there's problems in that story. Você está vendo esses problemas nessa história. And if you study that story, Se você estudar aquela história, you'll see that you can make a prophetic story out of that. você vai ver que dá para você fazer uma história profética daí. And the last one E a última é is Solomon. a história de Salomão. Now, was Solomon a good king or a bad king? Será que Salomão era um bom rei ou um rei mau? Now, some people would say Algumas pessoas iriam dizer, he started off good and then ended up ele bad. começou bom e depois terminou mal. Because at the beginning of his reign, Porque no começo do seu reinado, God blesses him when he has this conversation in a dream. Deus abençoa ele quando ele está tendo essa visão, essa conversa com ele na oração, no sonho. You're familiar with the story. Vocês conhecem muito bem essa história. The Lord says, ask anything that you want. Pede o que você quiser aqui. And what does he ask E for? o que ele pede para Deus? Wisdom. Sabedoria. And he says, because you're such a good person, Porque você é uma pessoa tão boa, I'll make you rich and famous as well. eu vou fazer famoso e rico também. And then he marries all these strange wives, Então ele começa a casar com todas essas mulheres estranhas. and you know the story. E você conhece as histórias que acontecem. But you may not be aware Mas talvez você não saiba disso, não prestou atenção, that before this dream, que antes desse sonho, where God says, I'm very happy with you, que falou para ele que eu estou muito feliz com você, that Solomon que Salomão, is in open rebellion to God. Salomão estava em rebelião aberta contra Deus. From the very first, Desde a primeira, this king did everything wrong. desde o começo, esse rei já começou desde o princípio fazendo tudo errado. So if you go and check the record of Se Solomon, você for ler lá a história de Salomão, you'll see that the first thing he did você vai ver que a primeira coisa que ele fez was marry an Egyptian princess. foi casar com uma princesa do Egito. And he married that Egyptian princess E ele casou com aquela princesa do Egito to go into an alliance with Egypt. para poder entrar numa aliança com o Egito. And he does that before Ele faz isso antes he has this dream. dele ter esse sonho. And then when he builds the temple, E quando ele constrói esse templo, was that a good construction project or a bad one? você acha que aquela construção do templo foi uma boa construção ou uma má construção? Most people think it's good. A maioria das pessoas acham que é boa. But if you read the record Mas carefully, se você for estudar direitinho o relato, the people who are doing that work as pessoas que estavam fazendo aquela construção are doing it for money. estavam fazendo aquilo por dinheiro. It's not free will work. Não é trabalho gratuito que foi feito. It almost gets to a stage where they have slave labor. É quase chega num ponto que eles já tinham quase escravos trabalhando. And the person who does all of the work for Solomon, A pessoa que faz todo o trabalho para Salomão, he was from Tyre. ele era de Tiro. I think his name was Hiram. Acho que o nome dele é Irão. And if you check his lineage, you see who his fathers Se você were. continuar checando onde são seus ancestrais, His father was one of the o people pai dele foi uma das pessoas that was given the gift que foi dado o dom to build the original tabernacle. para construir o tabernáculo original. And that gift that he was given from the Holy Spirit E aquele dom que ele recebeu do Espírito Santo remained in his family manteve-se na família dele all the way down to Hiram, até chegar nele no Irão. and he was the best builder in the world. If Ele you era call him como a se builder, fosse pensar o architect, melhor arquiteto, o melhor construtor que existia no mundo naquela época. but he wouldn't work unless it was for money. E ele não iria trabalhar, a não sei se fosse por dinheiro. And because he was the best, Solomon paid him. Pelo fato dele ter sido melhor, ele pagou para ele. So you see there's many problems in the story of E Solomon. você vê que tem vários problemas na história de And Salomão. again, you can see prophetic significance in his life. E mais uma vez você consegue ver significâncias proféticas na vida dele. The reason why I introduced all these stories to us A razão que eu introduzi todas essas histórias para a gente aqui, is because when you deal with prophecy, e quando você começa a lidar com profecia, really the only means that you've got to do that, a única coisa que você pode fazer para resolver esses problemas, if you're an Adventist with the blinkered vision, se você for um adventista com a visão fechada, are a few time prophecies.
Ou a few A times. few time prophecies. That's the only way. Ok. Ou você talvez não conhece muitas profecias, conhece algumas profecias só. So you could go to Daniel chapter 8, the 2300 Você days. pode chegar lá no capítulo 8 de Daniel, ver os 2.300 tardes manhãs. Daniel 12, Você vai em Daniel 12, the 1260, the 1290, the 1335. 1260, 1290, 1335. You could go into Revelation 17. Você vai em Apocalipse 17. You could look at the 10 kings and the whore and the beast. Você consegue ver, né, os 10 reis, a besta. But you can't go hardly anywhere else in the E você está Bible. meio que parado aí na Bíblia. Você não consegue, né, sair dessas coisas. Ellen White says Ellen White diz, that the books of the Bible begin and end in the book of Revelation. ela diz que os livros da Bíblia começam e terminam no Apocalipse. You may be familiar with that Você statement. conhece provavelmente esse relato. I think even today, Eu acho que até mesmo we hoje, don't fully realize nós não conseguimos entender completamente the prophetic significance of all of the Bible. o significado profético da Bíblia toda. We're too inclined Nós estamos muito inclinados to limit our understanding of prophecy a limitar o nosso entendimento da profecia to a few prophetic books. a somente alguns livros proféticos. And we do the same disservice to Ellen White's writings. E a gente faz um desserviço, né? A gente meio que não dá valor pelo trabalho da Ellen White. So the reason I've spent some time looking at this issue of these parables, A razão que eu perdi, né? Dediquei tempo a isso, estudando essas parábolas. because I want to try and persuade you to become familiar Eu quero tentar convencer, né? Eu te mostrar para você ficar mais familiarizado with the idea that the whole of the Bible is prophetic. que com a ideia de que a Bíblia completa é profética. So when you view the Amém. Bible Quando você então abrir a Bíblia, for ver a Bíblia and you read e você começar a ler stories about people, as histórias de pessoas, you should be looking at those stories to see what prophetic significance they have. você tem que começar a olhar aquelas histórias e ver qual o significado profético que eles têm. And we're not used to doing that. Nós não estamos acostumados a fazer isso. And we're not used to looking at Ellen White's writings E também nós não estamos acostumados a olhar nos escritos da Ellen White and putting them in a prophetic framework. e tentar colocar ele numa estrutura profética também. And when we don't do that, Quando nós não fazemos isso, when we read some of her statements, a gente lê talvez algum dos relatos dela, you will find it very hard to know where to place those statements in nós vamos ver que history. é muito difícil marcar aqueles relatos que ela está falando numa linha, num padrão profético. At one moment she'll be apparently talking about one history, Parece que no momento ela está falando de uma história and the next moment she will apparently talking about another e history. depois ela está falando de outra história. And then you'll think Aí você vai pensar, that they were bad people before and they're bad people now. você vai pensar, existiam pessoas más antes e pessoas más agora. And that's all you think about what she's saying. E talvez é o que você pensa o que ela está dizendo. But my contention is this, O que eu quero propor a vocês é that she's making a prophetic statement. que ela está fazendo um relato profético. And the way we should understand her E writings, da forma que nós deveríamos entender os seus escritos, as we should understand the Bible, como nós deveríamos também entender a Bíblia, is line upon é line. linha sobre linha. And what I mean by that O que eu quero dizer com isso is by setting her statements in the prophetic framework. é que quando pega os relatos dela, você tem que colocar na estrutura profética. Yesterday evening, Ontem à noite, a few of us spent some time in the canteen alguns de nós ficamos ali tendo uma discussão na cozinha, discussing some issues about what we're talking about. discutindo alguns assuntos do que a gente está falando aqui agora. And there were some very good questions that came E as up. perguntas que apareceram foram excelentes, foram muito boas. And as I was thinking about it E afterwards, depois, como eu estava pensando, né, depois que eu saí de lá, I realized, eu percebi, not for the first time, but it hit again, não pela primeira vez, mas de novo eu senti isso. that when we present from the front like this, Às vezes, quando a gente está aqui na frente apresentando, you think, oh, you've done a good job, você acha que, nossa, eu fiz um bom trabalho, né? and everybody's understanding what you're saying, Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando and then aqui. you can move on to the next Aí prophecy você school. vai, vamos continuar na próxima, na escola profética. But what I realize more and more Mas o que eu estou percebendo cada vez mais, is that whatever I tell you now, que tudo que eu falo agora para vocês, you may only get about 10 or 15%. você vai pegar só 10 a 15% do que eu falo. And you'll leave this prophecy school with questions. E você ainda vai sair dessa escola, né, desse estudo, com perguntas. Part of the problem is my fault, A parte desse problema é minha culpa and part of it is your fault. e também parte é sua culpa também. Because if you don't study, Porque se você não estudar, if you don't go over this material, se você não vá e depois estuda esse material, it won't settle into your não heart. vai entrar e ficar nos seus corações. But on the other hand, Mas também no outra mão, no outro ponto, if you and I
Se eu e você, or even between yourselves, ou até mesmo entre vocês, don't sit around the table and just talk about these things, não sentam-se junto e começam a falar sobre esses assuntos, your questions will never get answered. suas perguntas nunca vão ser respondidas. So I really want to encourage you to study. Então eu quero realmente encorajar vocês que estudem. If you can meet face to face, it's good. Se vocês podem estar face a face para estudar, If not, do it via some online means. ou se você puder fazer, faça de forma online. But don't think you're going to learn everything Não pense que você vai aprender tudo aqui, after 4 days coming here. depois de 4 dias, 5 dias estando aqui. If I tested you now what Brother Mark just spoke about, Se eu fizer umas perguntas, um teste para você do que o irmão Marco terminou de apresentar, how many of you you've got all your notes in front of you, how many of you could you, quantos de vocês some questions. poderiam responder alguma dessas perguntas aqui? it would be very difficult. Ia ser muito difícil. You have to spend a lot of time. Você tem que dedicar muito tempo. I'll give one example Vou of dar um this exemplo issue. para você nesse problema, nesse When we assunto. talk about 1798, the time of the end, Quando a gente fala de 1798 como o tempo do fim, Brother Mark offered you 2 witnesses to this, o irmão Marco hoje deu 2 testemunhas sobre isso. 2 strong proofs. 2 formas fortes, né, seguras. If you looked in your notes now, do you remember what they are? Olha nas suas apostilas aí, você lembra o que foi essas 2 provas que ele deu de Because as he 1798? was going through it, he just went through it at a normal pace. Ele foi andando devagarzinho, né, não devagarzinho, no padrão normal de apresentação. I was sitting in the back listening, E eu estava lá atrás só escutando. and I thought, that is fast. Ele falou assim, nossa, foi rápido. And if I was new to E this, se eu fosse novo com esse material, I wonder if I'd get the grasp of what you're saying. eu acho que eu não teria tanta habilidade de pegar tudo isso daí. I've spent lots of hours looking at this issue, Eu já passei horas e horas tentando estudar esse assunto. and I still don't understand E everything. eu ainda não entendo tudo. But if you don't understand the time of the end, Mas se você não entende o tempo do fim, you're going to get into many, many problems. você vai ter muitos problemas pela frente. The time of the end is the crucial bit of information to understand. O tempo do fim é um evento crucial para você poder entender os ensinos. And what my worry is A minha preocupação é that many people on this movement que muitas pessoas nesse movimento just accept it as an intellectual fact. simplesmente veem isso aqui como aceita como um fato intelectual. And you say, yes, it makes sense, Faz sentido, né, isso aqui. but if I said, prove it, Ok, agora prova para mim o que você aprendeu. most people aren't able to do that. A maioria das pessoas não são capazes de fazer And isso. what I realize about that O is que eu percebi sobre isso, that we have only an intellectual assent to the truth, que nós temos somente uma dissent, belief, nós temos somente uma crença à verdade, and we really haven't had this truth embedded in our hearts. que nós temos realmente essas verdades impregnadas no nosso coração. And that's why we struggle with all the rest of the history. Por isso é que nós temos dificuldade para ver essas outras histórias. We had a good discussion yesterday Ontem à evening noite nós tivemos uma boa discussão na cantina about 9/11. sobre dia 11 de setembro. People have a lot of problems with As 9/11. pessoas têm muita dificuldade de entender dia 11 de setembro de 2001. But I think the real reason they're having problems with 9/11 A razão que você tem problemas com 9/11, 11 de setembro, because they don't believe in 1989 porque eles não acreditam em 1989. everything changed. Se você não acredita em 1989, tudo muda. Because they can't go back into history Porque eles não têm como voltar na história and demonstrate e demonstrar for themselves para eles mesmos and for others e para outros that there was a significant change in que 1989. existia uma mudança significante em 1989. So if there's one thing I'd leave you with, Se tem alguma coisa mais que eu quero deixar para vocês, go and study Carchemish. vai estudar essa batalha de Carchemish. Does everybody know what Carchemish even is? Alguém de vocês sabe o que Carchemish é? Because when we speak about it at the front, Porque quando a gente falou aqui na frente de we throw a word Carchemish, out Carchemish, a gente vai lá e joga essa palavra Carchemish. people write it down, As pessoas vão escrevem and they say something about the king of the south, king of the north. alguma coisa assim falando do rei do norte, rei do sul, né? Yeah, something about the time of the end, Alguma coisa assim no tempo do fim. and that's all they know about E it. é só isso mais ou menos que eles sabem. Carchemish A Carchemish was a place foi o lugar near Nineveh que Nínive in the country of Iraq today, it's called Iraq now. é no país onde se localiza o Iraque hoje. And if you don't understand what happened at Se Carchemish você não entende o que aconteceu no Carchemish and the great prophetic significance that it holds for e o us, grande significado profético que existe nessa história, I don't think eu não acho you que can settle into 1989. você não tem como aceitar 1989.
Most of the world A maioria do mundo knows something happened in 1989, sabe que algo aconteceu em 1989, the fall of the Soviet Union, a queda da União the Soviética, Berlin Wall. o mundo caiu de But what they Berlim. don't O understand que eles não entendem is the prophetic significance. é o significado profético de And my contention is this, o que é a minha contention, o que eu quero provar, quero mostrar. that if you're going to really believe this Se você realmente vai acreditar nessa mensagem, to the degree até no nível, no that grau que that it will change your lives, que vai mudar a sua vida, that you'll begin to consider você vai começar a considerar where you put your money, onde você está colocando o seu dinheiro, where you bend your energies. aonde você gasta a sua Are energia. you prepared Você está preparado? to move out from an environment that you're comfortable in Você está preparado a sair desse ambiente que você está confortável to somewhere where you're not comfortable? para um lugar que você não está confortável? Now, we could talk about country living and city living, Nós podemos falar também de vida no campo, vida na cidade, but I'm not just dealing with that e issue. não é o ponto que eu quero discutir aqui. This message impacts your whole life, Essa mensagem ela vai mudar, ela vai impactar toda a sua vida. not just your secular work life, Não somente o seu trabalho secular, but also your church life. mas também no seu nível da igreja, na sua vida da igreja. And this controversy Essa controvérsia is going to escalate vai cada vez mais escalar, rapidly. ascender de forma And rápida. if you really don't stand upon the time of the end, Se você não tem como ficar de pé no tempo do fim, you will fall away. você vai cair. My next presentation, A minha próxima I apresentação, want to read a short statement to you, eu vou ler algumas citações rápidas, taken from Evangelism, I think it's 613. tomadas de Evangelismo, página 603. She's talking about the time period of Jones and Wagner. Ela está falando da época de Jones and Wagner, 1888. We read a passage yesterday about that history, A if you gente leu um remember. pouquinho uma passagem ontem sobre essa história. There's another one. E tem outra passagem. She says this, Ela fala isso. if you don't understand the time of the end, Ela fala, se você não consegue entender o tempo do fim, and you're a teacher in the church of God, e você é um ensinador, um professor na igreja de Deus, um pastor, o que for, and in the book Education, e no livro de educação, she says the pastors or the priests were teachers, ela fala no livro de educação que os pastores são os educadores, são os teachers, são os professores. so she's talking about people who come to the front and teach God's people. Ela está falando daquelas pessoas que vêm aqui na frente, estão no púlpito falando, ensinando o povo de Deus. You could be a Sabbath school Você teacher pode ser um professor de escola sabatina, for adult or children. para adulto ou criança. You could be a deacon or an elder Você pode ser um diácono ou um ancião, or a pastor. ou um pastor. Whatever leadership role that you Qualquer have, tipo de liderança que você tenha na igreja, you can also just be a parent. você também pode ser só um pai também, um pai. If you don't understand the time of the end, Se você não entender o tempo do fim, in the context of the 1888 message, no contexto da mensagem de 1888, which was the type of the message that we're talking about que foi now, um tipo dessa mensagem que nós estamos falando aqui agora. so if you've got some confusion Se você tem algum tipo de confusão, about 1989, 1989, then she says que ela fala, you will mislead the people. você vai conduzir de forma equivocada, de forma errada, And she tells you what the misleading is. e ela fala para você o que é essa má condução. In our conversation yesterday, Na conversa que nós tivemos ontem à noite, in the evening, we had this same discussion. a gente teve a mesma discussão ontem. If you're not convicted about what the time of the end means, Se você não está convencido do que significa o tempo do fim, what you will end up doing, o que você vai terminar fazendo, you'll get all the truths você vai pegar todas as verdades and you'll push them into the future. e você vai querer jogar todas essas verdades lá no futuro. There's a relationship between Revelation 14 and Revelation 18. Existe um relacionamento entre Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Revelation 14 was fulfilled partially in the Millerite history. Apocalipse 14 foi cumprida de forma parcial na história milerita. Its perfect fulfillment O seu cumprimento perfeito happens in Revelation 18. acontece em Apocalipse 18. Revelation 18, Apocalipse 18, from verses 1 to 4, do versículo 1 ao 4, by and large, pela maior parte, the church teaches all those 4 verses happen at once. a igreja ensina que todos esses versículos do 1 ao 4 vai acontecer no futuro como um single event, como um evento único. And they happen at the Sunday law all at once. E eles falam que isso acontece na lei dominical, decreto dominical, tudo de uma vez só. So I'll just sketch that out. Para escrever isso aqui para vocês conseguirem ver,
The reason why I bring these up A razão que eu estou trazendo isso aqui, is because many people que muitas pessoas who come to meetings like this, que vêm para encontros como esse, if they're either new, It's what? if they're either new to the message, Ou eles estão novos na mensagem, or they've been forced to come here by their friend, ou o amigo dele encheu a paciência para ele vir, or no one just explained it to them, ou ninguém explicou nada para ele. they don't even understand what the warfare is about. Eles não entendem nem o que está essa guerra que está acontecendo aqui agora. So yesterday I began to explain this Ontem eu tentei explicar about methodology, tempo de metodologia, né? A metodologia, symbology, simbologia, about line upon line and proof texting. linha sobre linha e texto de prova. And this is another issue. Esse aqui é outro assunto. We teach, Nós ensinamos. so this is me. Isso é ele. Revelation Let's 18, put EU. It's EU. you. EU. 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 I'm going to put Revelation 18 verses 1, 2 and 3 here. Eu vou colocar Apocalipse 18, versículo 1, 2 e 3 ali. And I'm going to put verse 4 E here. eu vou botar o versículo 4 naquela parte. The church, A igreja. Vashti, Vasti teaches ensina this. Ensina isso. Now it might not seem a big thing to you, Talvez para você não pareça uma grande coisa, but for me, mas para mim, from my perspective, na minha perspectiva, the difference between these two a diferença entre esses dois is the difference between life and death. é a diferença entre vida ou morte. And the reason is this. A razão é, Because if you know that this is before this, se você sabe que 1, 2 e 3 é antes do 4, when you see this happening, quando você vê isso acontecendo, you have time to prepare for this. você tem tempo para se preparar para isso aqui. But Mas, if it's all happening here in one go, se tudo está acontecendo aqui como um evento só, when you're here, quando você está ali, you have no sign or warning. você não tem nenhum tipo de advertência, nenhum sinal de advertência. You don't know how far this is away. Você não sabe quão longo, né, qual a distância de tempo que tem So you ali. carry on going, Você continua levando a sua vida you wake up one morning, e de repente você acorda de manhã cedo and then you have the Sunday law. e você está lá na sua frente o decreto dominical. And all these messages hit you all at once. E todas essas mensagens te pegam, né, de uma vez só. And no one in the church ever told you, E nunca ninguém na igreja falou para você, because they didn't have any warning. porque eles não receberam nenhum tipo de advertência. Does that mean 18 million Adventists are all going to die and be lost? Será que quer dizer que 18 milhões de adventistas vão todos morrer e vão ser perdidos? So no Adventists are going to survive this event? Quer dizer que ninguém vai sobreviver a esse evento? Do you believe that? Você acredita nisso? No one believes that. Ninguém acredita nisso. So what you have to do, O que você tem que fazer, you have to change your theology. você tem que mudar a sua teologia. The way this is done is so subtle, Da forma que isso é feito é tão sutil, because at one level, porque num nível, some people teach that this is a close of probation. algumas pessoas ensinam que ali é o fechamento da porta da graça. So if this is close of probation for the church, Se ali é o fechamento da porta da graça para a igreja, then if you pass or fail, it happens here. se esse teste passar ou não acontecer ali, So how do you know when the test is going to be? quando você vai saber que vai ser esse teste? Because the church teaches this. Porque a igreja ensina isso. So my contention is, O que eu quero propor, you don't have any preparatory time for this. você não tem nenhum tipo de preparação para isso. So what the church subtly does, O que a igreja de repentemente faz, They say- não de repente, de forma sutil faz, in this time period here, nesse período ali, you've got probationary time. você tem tempo de graça ainda. So they shift everything over. Eles mudam tudo para frente. This is one of the big differences between this message and what the church teaches. Essa é uma das grandes diferenças que existe entre o que a igreja ensina e o que esse grupo, essa mensagem ensina. So we believe this to be 9/11. Nós acreditamos que esse evento aconteceu no dia 11 de setembro. At 9/11, 11 de setembro, we were given a warning. nós recebemos uma advertência. The warning was this, A advertência é essa. that Revelation 18 verses 1 to 3 Apocalipse 18, versículo 1 ao 3, were fulfilled. se cumpriu. And in a few short years, E alguns anos depois, the Sunday law is going to occur. o decreto dominical ocorrerá. And those who have made preparation Aqueles que se prepararam will give this loud cry here, vão dar esse alto clamor ali, calling to the world to come out of her. chamando o mundo para que saia dela. So this is the reason why these things are important. Essa é a razão porque essas coisas são importantes. If you recall
Matthew 13, Se você se lembrar, Mateus capítulo 13, we'll just read verses nós vamos ler os versículos 35. 35. We'll just read verse 35, yeah. Mateus 13, versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. I want to pick up this phrase, a dark saying. Eu quero pegar essa palavra, essa frase, dark saying, does this word? Hã? In Coisas ocultas, né? Dark saying, coisas ocultas. A palavra do original fala, no, coisas sorry, it says in verse 35, it yeah, reads it dark differently. sayings, my tradition, coisas ocultas. It says, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world, these secret things. Aham. Essas coisas secretas que foram ocultas desde a fundação do mundo. And this takes us to Psalm 78 and Psalm 49. Depois isso leva a gente a Salmo 78 e 49. If you read those two Psalms carefully, Se você ler esses dois salmos de forma cuidadosa, you'll see it's talking about something that happens at the end of the world. você vai ver que está falando de algo que acontecerá no fim dos tempos. I didn't prove it, but I showed you how you can see 4 generations in Psalm 78. Eu não provei para você, mas eu mostrei para vocês que você consegue ver 4 gerações nos Salmos 78 ou 78. 78. If you just turn to Psalm 49 Vamos abrir sua Bíblia agora em Salmos 49, and read verses 1 and 2. versículo 1 e 2. So now you know what you're looking for. Agora você sabe o que você está procurando. You're looking for something that directs you about the end of the world. Algo que te direciona você para o fim do tempo. Now read verses 1 and 2 and see that you'll see that you can see it now. Agora eu quero que a gente leia isso aqui e quero que vocês percebam isso, tá? 49, verse 1 and 2. Just 1 and 2. Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. So it says in verse 1, Versículo 1 fala, this psalm or this song, fala que esse salmo, essa canção... which is going to be sung by the sons of Korah, No, wait a second, I read the wrong one then. Psalms 49 verse 1, Psalm 49? it says here, the sons of Korah. Ah, ok, Sons of Coré. Ok. Fala aqui, né, no título aqui, o salmo para o músico mor entre os filhos de Coré. The sons of Korah Os filhos de Coré are Levites. são levitas. If you looked at Psalm 78, Se você olhar Salmo 78, that said it was a song of Asaph. no Salmo 78 fala que foi uma música para Asaf. If you go and check your chronology, Se você for checar a sua cronologia, you'll see that the sons of Korah você vai ver and que Asaph os filhos de Coré e Asaf were musicians. eram músicos, So these are Levites. eram levitas. So in Psalm 49, Então, Salmos 49, there's a song existe uma by a música Levite, por um levita. and who's he giving it to? E para quem que ele está dando essa Is música? it God's church? Será que é para a igreja de Deus? No. Não. It says, hear this, all the people. Fala que ouvi isso, vós todos os povos. Give all ye inhabitants of the world. Ele está dando para todos os moradores do mundo. So you can see that whatever the message of Psalm 49, Você vê, qualquer que seja essa mensagem de Salmo 49, it's a message for the world. é uma mensagem que está sendo dedicada para o mundo. Verse 2 Versículo 2. reiterates this fact, Eu quero reiterar esse fato. and it says, high and low, rich and poor. Tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. And where have you read a phrase like that? Onde você já leu essa frase, ricos e pobres? Revelation 13, Apocalipse 13, verse 16. verso 16. In that verse, it talks about the small and the great, Naquele verso ele fala tanto do pequeno e do grande, which is the high and the low, que representa os altos e os baixos, and the rich and the poor. que são os pobres e os ricos. So you can see, Você pode ver when you begin to look at the scriptures que ao começar a ver as escrituras with the prophetic eye, com um olho profético, these verses begin to come alive. esses versos começam a ficar vivos. Now, we're not going to go through these Psalms, Nós não vamos poder estudar esses salmos, but the first thing you can see mas a primeira coisa que você pode ver, is they're dealing with things that happen at the end of the world. mas você está vendo que está lidando com coisas que estão acontecendo no fim dos tempos. They're not just some poem that David wrote, Não é simplesmente um poema que Davi escreveu, or some moral story that happened centuries ou before. uma história moral que aconteceu muitos anos atrás, séculos atrás. Then in verse 4, No versículo 4, we'll read verse 4. inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. So here again we take this statement about this dark saying. Agora a gente vai pegar aquela coisas ocultas, né? Coisas escuras.
Now we could do a study on this dark saying, Podemos We could fazer um do a estudo word study. dessas palavras ocultas. and if you do a word study on this word, dark Se saying, você fazer um estudo nessas palavras ocultas, does everybody know how you would do that? você tem alguma ideia como fazer esse estudo? You need a computer to do it, Você precisa de um computador para poder fazer isso. or you need a book, Strong's Você através de Concordance. um livro da concordância de Strong. If you don't have those kind of resources, Se você não tem esse tipo de meios para fazer, it's virtually impossible é quase impossível to study the Bible estudar a Bíblia in a way you need to study it da forma que você precisa de estudar, to use proof texting. para você poder usar a prova de texto. Because sometimes you can't do proof texting just with the English words. Às vezes é difícil poder fazer texto de prova somente com a parte em inglês. Because when they get translated from Hebrew into English Às vezes quando traduz do hebraico para o inglês or Portuguese, ou português, you don't get a one-to-one match in varying verses. você não consegue pegar a conexão de 1 a 1, né? Eles não têm um match certo. So if you went into a computer program Se você for num computador or into Strong's ou na Concordance, concordância de Strong, I don't know how it works in the Portuguese. eu não sei como é que é em português. I don't know if you have a Portuguese Bible that links the We do. Portuguese to Hebrew, to the We Hebrew do, words. we You do. do. Não sei se a gente tem a concordância que mostra as palavras em hebraico. A gente tem. So I don't know if that would work accurately, Eu não sei se ia funcionar de forma fidedigna. because the only English version that it works in A única versão do inglês que dá para você fazer isso is the King James Bible. é a versão do King James. Because there are other English Bibles that do this. As outras traduções do inglês, They link the Fazem English with the Hebrew, eles conectam o inglês com o hebreu. but the way they structure those verses is totally different, Da and forma- it doesn't work. Da forma que eles estruturam o verso é muito diferente e não funciona bem. So if you're able to compare the Portuguese with the English, Se você tem uma forma de comparar o português com o inglês, it would be well worth your while to do that. vale a pena você fazer isso. So anyway, if we look at this phrase, Se você procurar essas Dark frases, saying. palavras ocultas, palavras escuras, it's going to take us to 5 verses eles vão levar a gente para 5 versos outside of Matthew 13. que não estão em Mateus 13. We've already looked at 2 of them in Psalms 49:78. Nós vimos 2 agora, Salmos 49 e 78. Actually, it's only 4 places, not 5. 4 lugares só, desculpa. You can also find it in Proverbs chapter 1. Você também pode achar em Provérbios capítulo 1. We'll have a quick look at Proverbs chapter 1. Vamos olhar aqui Provérbios capítulo 1, If we read verse 6, versículo 6. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. if we read verse 4, Se você ler o versículo 4, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. if you check the meaning of the word simple, Se você checar o que significa essa palavra simples, it means someone who doesn't have any education significa alguém que não tem muita educação, or someone who is foolish. conhecimento, ou uma pessoa que é tola. So you can see Você pode ver that this word simple que essa palavra simples, in verse 4 no versículo 4, is referring to the foolish. está se referindo às tolas. And the word knowledge E a palavra conhecimento, is interchangeable with understanding. ela troca também com conhecimento e sabedoria. So you see in verse 4 Você consegue ver no versículo 4 that there's a foolish person, que existe uma pessoa tola, a foolish virgin, uma virgem tola, and you're trying to give them understanding. e você está querendo dar conhecimento para eles. And this is in comparison Isso está em comparação to verse 5. com o versículo 5. Because in verse 5, Versículo 5 fala: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. it introduces someone who is wise. Introduz alguém que é sábio. So right here in the book of Proverbs, Aqui no livro de Provérbios, at the beginning of the book of já no Proverbs, começo do livro de Provérbios, the first chapter that's going to give you the theme or the emphasis of the whole book of o Proverbs, primeiro capítulo que vai dar a introdução do tema do livro de you Provérbios, see 2 classes, você vê 2 classes. the wise and the foolish. Você vê as tolas e as sábios. When you know what to look for, Quando você sabe o que procurar, can you see it begins to not be a mystery? você começa a ver que não é um mistério isso. That you can start looking at the Bible E você pode começar a olhar a Bíblia in a way that you probably haven't realized that que you could você, before. talvez que você não poderia fazer, você não sabia que você poderia fazer isso. And then it goes to verse 6. Agora vai no versículo 6.
So, in verse 6 it says, No versículo 6 fala, to understand a proverb para entender os provérbios and the interpretation of it, e a sua interpretação, the words of the wise a palavra dos sábios and their dark sayings. e as suas proposições. O dark saying aqui está falando, é palavras ocultas, é a mesma palavra que está vindo de Mateus, tá? Esse é outro lugar onde se encontra. What this chapter is teaching, É o que esse capítulo está ensinando, there are two groups. que existem dois grupos. The foolish, As tolas, they need to understand elas precisam entender what the wise are o teaching que os sábios estão ensinando. and the methodology that the wise are using A metodologia que os sábios estão usando are these dark sayings. são metodologia de proposições ou metodologia de palavras ocultas. These are the same dark sayings of Psalms, Essas são as mesmas coisas ocultas que estão faladas em Salmos, but in Matthew 13 it uses the word parable. mas Mateus 13 usa essa palavra parábola. So they're the same concept. Então são o mesmo conceito. So these dark sayings Essas palavras ocultas or these parables ou essas parábolas, are all one in the same thing. todos what? They're all the same thing. São todas as mesmas coisas. Now I misled you a minute ago. Eu conduzi vocês um pouco mal, um This pouquinho dark atrás. saying comes up 5 places, it really does. Ele falou 5 no primeiro, depois falou 4, mas em realidade são 5 vezes que aparece. Essa palavra dark sayings, né? Palavras escuras, Let's go ocultas. to Daniel chapter 8. Vamos abrir Daniel capítulo 8 agora. So Christ is teaching in parables. Ok, então Cristo está ensinando as pessoas então através de parábolas. The reason he's doing that A razão que ele está fazendo isso is to cloak é, or cloud his message, é para que ele pudesse dar uma proteção, né? Botar uma nuvem assim para proteger essa mensagem, to make it dark, para que se transformasse escuro, so that you can't understand it, para que você can't, right? you cannot understand Que it então você não pode entendê-la without some explanation, sem alguma explicação, which is the work of the Holy Spirit. que é o trabalho do Espírito Santo. Then we went to Psalms, Então nós fomos para Salmo. and we saw that Psalms gives you an end time application, Nós vimos que Salmo nos dá uma aplicação para o fim dos tempos, because that's what Christ was quoting from. porque foi da onde que Cristo fez a sua citação, ele tirou de Salmos. So whatever Christ is doing, Qualquer que for o que Cristo está fazendo ali, o que seja que Cristo está we're fazendo, required to bring that story into the future. nós temos que trazer aquela história para o futuro. What I mean by that is this. O que eu quero dizer por isso é, We will be teaching in parables at the end of the world, nós vamos estar ensinando através de parábolas no fim dos tempos, exclusively in parables. exclusivamente em parábolas. And what does that E mean? o que significa isso? It means this, Isso significa que that the message that we give a mensagem que nós damos is a dark saying, parece ser, não, é um dark saying, é uma mensagem, um enigma. Obrigado. it's hard to understand. É difícil de entender. At first sight, it doesn't even make sense. A princípio, quando você olha, não faz sentido nenhum. And I've explained in many of those stories the things that don't make sense. E eu expliquei para vocês nessas várias histórias tem coisas que não faz sentido nenhum. So I'm building up a case Eu estou aqui construindo um caso, preparando para mostrar to show you that in agreement with the work of Christ, que, de acordo com a palavra de Deus, in o agreement, trabalho de Cristo, in agreement with the book of Psalms de acordo com o livro de Salmos and Proverbs, e Provérbios, that what we're teaching que o que estamos ensinando and the way we teach it e a forma que nós ensinamos is an ordained method. é um ordained, Ordained, it was given by God. que esse método foi dado por Deus. And not only that, Não só isso, não somente isso. it's the only method God wants us to use. É o único método que Deus quer que nós usamos. And does it cause a stumbling block? Não vai ter pedras de tropeço. Yes, it does. What is that again? Does it cause a stumbling block? Yes, it causes a stumbling Tá, block. você acha que esse método vai causar pedras de tropeço? Is Sim, that- causará. Is that my fault? Você acha que é minha culpa que causa pedra de tropeço para as pessoas? I'm saying it's not, Não é a minha culpa, because this is the way Christ wants it to be. porque é a forma que Cristo quer que seja dado. So we're going to be talking about 2 Chronicles in a later study, Mais tarde nós vamos falar sobre 2 Crônicas, chapter 29. versículo 29. And it's an abstract story. É uma história que parece ser abstrata. Happened thousands of years ago. Aconteceu milhares de anos atrás. And if you've read the story, E se você leu a história, you could not imagine it has anything to do with the end of the world. você vai olhar aquilo assim, não teria a mínima ideia de que aquilo tem alguma coisa a ver com o fim dos mundos. I'm going to get that story, Eu vou pegar aquela história, get numbers, get dates, pegar números e datas, and what am I going to change them into?
E nós vamos transformar em quê? Symbols. Símbolos, And né? as soon as I do that, E à medida assim que eu fizer transformá-las em símbolos, I'm going to make some application, eu vou fazer aplicações. and I know for a Eu certainty, tenho certeza de que in this group of 50, 60 people, nesse grupo de 50, 60 pessoas, many of you are going to say, muitas pessoas vão dizer: you can't do that. você não pode fazer isso. That doesn't make any sense. Não tem sentido nenhum fazer isso. You can't turn this story into a symbol and bring it to the end of the Você não world. pode pegar essas histórias aqui e levar para o fim dos tempos. And it becomes a stumbling block. E se transforma numa pedra de tropeço para essa pessoa. This is what it's designed to do. É isso que essa mensagem é designada a ser feito. If you can understand that, Se você consegue entender isso, you can understand your own problems with this message. você consegue então perceber seus próprios problemas que você tem com essa mensagem. And if you don't have any problems with the message, E se você não tiver nenhum problema com a mensagem, it will help to explain why your friends and the pastors and the conference have a problem. vai poder te ajudar a entender porque os seus amigos, os pastores e a conferência têm tanto problema com essa mensagem. I spoke about this to a brother once, Eu falei com um irmão algum tempo atrás, and he didn't swear, ele não jurou, But he não said- swear like bad words. like for that bad word. Ok, ele quase falou palavrão. He said, this is ridiculous what you're talking Isso é about. ridículo que você está fazendo aqui. In the English, they call it gibberish. No inglês chama gibberish. Gibberish Just like, gibberish, você fica falando Like that. besteira. Gibberish. it makes no sense. Não faz sentido nenhum. How can you go into the Bible and look at it this way? Como é que você pode vir na Bíblia e olhar dessa forma? And he said to me, you're supposed to be an intelligent man and you really believe what you're teaching. Você teoricamente deveria ser um homem inteligente. Você está acreditando no que você está ensinando aqui? That this little story about Que essas historiazinhas someone de cleaning the que temple, alguém limpando o templo, separating from a strange wife, separar de mulheres estranhas, means at the end of the world, significa que no fim dos tempos, we need to separate from false doctrines. que nós temos que nos separarmos de doutrinas falsas. And if you don't E se você não fizer isso, do that at 9/11, no dia 11 de setembro, se você não fizer isso, you're going to be eternally lost. que você vai se perder para a eternidade no decreto dominical. You think about that. Pensa um pouco sobre I'm isso. basing all of that idea, E eu, I'm basing all of this todas idea essas minhas ideias eu estou baseando on a story that's in the book of Ezra, numa história que está baseada no livro de Esdra, which says nothing about the end of the que world. não fala nada do fim do mundo. Can you see why these parables are so Você problematic? consegue entender agora, ver por que essas parábolas são tão problemáticas? Don't let this thing be, don't minimize it in your mind. Não minimize isso na sua mente. You need to grapple with it, Você tem que se pegar, se agarrar a isso. because if you don't, Porque se você não fizer isso, these will just be interesting Bible studies, isso vai ser simplesmente, então, se transforma num estudo bíblico interessante. and you'll go home to your job and live tomorrow as you lived E você yesterday. sai daqui amanhã como se nada tivesse acontecido, vai continuar a sua vida normal. So let's go to Daniel chapter 8. Vamos abrir Daniel capítulo 8. As we're turning there, Ao estarmos indo aí, is anybody understanding these dark sayings from what we've read? alguém de vocês estão conseguindo entender esses dark sayings, esses enigmas do que nós estamos estudando aqui In ou não? Matthew 13, nobody understands it. Hã? In Matthew 13, No no capítulo one 13, understands. ninguém consegue entender esses enigmas. In Proverbs chapter 1, Provérbios capítulo 1 it says the wise are explaining these things, fala que os sábios estão explicando essas coisas, but you begin to think, do the wise even really understand this? mas você começa a pensar, será que os sábios também realmente entenderam isso? Daniel chapter 8, verse 23. Daniel capítulo 8, versículo 23. As you're turning there, Ao você abrir isso you're going to see daí, that there is someone who understands. você vai ver que existe uma pessoa que entendeu. Look who it is. Presta atenção para ver quem que é, verse 23. 8, 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Now, this dark sentences that it says here, Which one says dark sentence? Because my Verse translation is 23. different. Adivinhações. Ok, adivinhações está usando a mesma palavra também. Dark sentence, adivinhações, enigmas. if you look at this Hebrew word, Você vai olhar nessa palavra em hebreu aqui. it's exactly the same É a mesma palavra em hebreu as the other words that we've been que as looking outras at palavras que nós olhamos já em Mateus, Salmos, in the book of Psalms and Proverbs. Salmos e Provérbios. And we can take this back to Christ. E nós podemos voltar isso até Cristo, em Mateus 13. Who is the king of fierce countenance? Quem é esse rei de feroz semblante? De quem que está falando aqui? If you were to turn to Deuteronomy 28, Se você abrir Deuteronômio capítulo 28, you can see that this is talking about Rome. você vai ver que está falando de Roma.
Ellen White even comments on this issue. Ellen White também faz um comentário sobre isso. So this person who understands dark sentences, Então essa pessoa que será entendido nas adivinhações, these enigmas, parables, essas is parábolas, Rome. é Roma. God's people don't O understand, povo de Deus não consegue entender, but Rome understands. mas Roma consegue entender. So what are these parables, these dark O que sentences? são essas adivinhações, essas parábolas? And when he understands them, E quando ele entende essas coisas, what does that mean? o que significa isso? Let's go to Daniel 11, verse 14. Vamos abrir Daniel capítulo 11, versículo 14. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantará para cumprir a visão, mas eles cairão. Now, verse 14, Verso 14. if we were to look on these charts, Se você olhar nesse diagrama, is a transition period from one empire to another. é um período de transição entre um império e outro império. And this transition period that's going on here, Esse período de transição que está acontecendo aí there's a transition going on from Greece é to uma pagan Rome. transição ocorrendo desde Grécia até Roma pagã. The transition isn't complete. A transição não está completa ainda. And the phrase robbers of thy people Essa parte que diz assim, violentos entre o povo, do original fala ladrões do seu povo. actually means O que significa those who come and break or destroy God's people. aqueles que vêm para vir e destruir o povo de Deus. The empire that really does this is Rome. O império que vem, destrói o povo de Deus é Roma. So it talks about Rome here, Então ele começa a falar de Roma aqui. talks about them exalting themselves, lifting themselves Fala up. que eles estão se levantando, estão se exaltando. And then it says they will establish the vision. E fala aqui que eles cumprirão a visão. Now, I'm suggesting this, O que eu quero fazer é sugerir vocês, that when it says they establish this vision, quando fala que eles cumprirão, estabelecem a visão, what they're talking o about que eles estão falando é, is the Lord is connecting 8:23 o Senhor está conectando Daniel capítulo 8, versículo 23, with 11:14. com o capítulo 11, versículo 14. They will fulfill the vision. Eles vão cumprir a visão. That's what it means to establish the vision. Isso que quer dizer estabelecer a visão, cumprir a visão. Rome will fulfill its task. Roma vai cumprir a sua tarefa, o seu trabalho. How can you fulfill your job if you don't know what you're doing? Como é que você vai fazer o seu trabalho, cumprir o seu trabalho, se você nem sabe qual é o seu trabalho? So this explains Isso explica 8:23 1823. that they understand. Que eles 823. 8:23. Desculpa, Daniel 8:23, daquele I thought would tell me a date. So Daniel 8:23, isso explica. So they understand, Eles entendem and in this understanding, esse entendimento, they're able to fulfill the vision. então eles são capazes de cumprir a visão. But now we've switched Agora nós estamos trocando, from the phrase dark sayings mudando da frase de palavras ocultas, enigmas or dark sentences ou sentenças ocultas to the word vision. para a palavra visão. So quickly recapping, Vamos revisar aqui de novo. when Christ is talking about these Quando parables Cristo está falando dessas that parábolas, take us to Psalms, ele de Mateus 13 leva a gente para that Salmos, take us to Proverbs, depois leva a gente para that Provérbios, take us to Daniel 8 and then Daniel 11. depois ele leva a gente para Daniel 8, depois para Daniel 11, 14. When you connect all those dots together, Quando você pega todos esses pontos e alinha eles, you'll see this, você vai ver isso, that the wise, que os sábios, in agreement with the work of Christ, de acordo com o trabalho de Cristo, are going to teach God's vão people ensinar a palavra de Deus, how to vão be saved. ensinar o povo de Deus como ser salvos. Because that's what Christ was there to do. Porque é isso que Cristo estava lá para fazer. He was to save his people Ele estava lá para salvar o seu povo. from their sins. Vamos From dos their seus sins. pecados. So if you're going to be saved from your sins Se você vai ser salvo dos seus in pecados the time of Christ no tempo de Cristo and the end of the e world, no fim dos tempos, it's going to be through the vehicle vai ser usado através do veículo of parables de parábolas or dark sentences, ou sentenças, enigmas ocultos. or in the words of Daniel 11, Ou como Daniel usou essas palavras no capítulo 11, through the vision. através da visão. So you need to understand Agora você precisa entender something about visions algo sobre as visões, if you want to be saved. se você quiser ser salvos. Now to me, Para mim, that sounds like a prophetic test. isso para mim parece Not a moral test. é um teste profético, mas não parece ser um teste moral, Because visions porque as visões are all about prophecy. é completamente relacionado com profecias. Let's go to
Numbers chapter 12. Vamos abrir Números capítulo 12. Numbers chapter 12 is the story of Moses. Capítulo 12 de Números é a história de Moisés. Mara. So, this is the story of Moses. Essa aqui é a história de Moisés. 5 minutes? Oh, no, I have more. 5 minutes. A little bit more. The story of A Moses. história de Moisés. The background of this story, O pano de fundo da história de Moisés. Moses, his brother and sister, O irmão de Moisés e a irmã, Aaron and Miriam, Miriam e Arão, are jealous of Moses. estão com ciúmes de Moisés. So they make complaint about him, Eles começam a se queixar, né, a reclamar. and the Lord intervenes in this family dispute. E Deus vem aqui e intervém nessa disputa familiar. Because it's not just a family dispute, this is a serious issue. Isso não é simplesmente só uma disputa familiar, mas isso é um assunto sério. He summons the two rebels Ele chama esses dois rebeldes, and he speaks ele to them. convoca esses dois rebeldes e fala com ele. And this is what he says to them. Isso que ele fala para eles. Verse 1, We'll just read verse 8. versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? So, what it says here, the Lord says, when I speak to Moses, Fala que quando ele fala com Moisés, I'll speak mouth to mouth, eu falo boca a boca com ele, and not e não with dark speeches. por enigmas, palavras ocultas, So when dark he's- sayings. So when he speaks to Quando ele Moses, fala com Moisés, he's going to speak in a different way ele fala com Moisés de uma forma diferente, than he speaks to other people. da outra forma que ele fala com as outras pessoas. So we've already seen Nós já vimos that these dark sentences que, or dark sayings que essas sentenças ocultas, que esses enigmas, are visions são visões or parable stories. ou histórias de parábola. So he says, when I speak to Moses, Quando eu falo com Moisés, I'm not going to speak to him eu não vou falar com ele with these visions, através dessas visões, but I'm going to speak to him. mas eu vou falar com ele. It says, Fez read the verse again. boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo e contra Moisés? So I'm just turning in my Bible. So let's drop back to verse 6. Vamos ler o versículo 6 We'll agora. read verse 6. Vamos lá. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. So it says in verse 6, Versículo 6 fala: listen to me. me escutem, If there's a prophet among you, se existir um profeta entre vocês, then I will make myself known to him então a ele farei me conhecer in a vision, em visão, and I will speak to him in a dream. e e em sonhos falarei com ele. And then verse 7 Versículo 7. says, Moses is not like this. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha vida. Because when I speak to Moses, Quando falo com Moisés, it's not going to be with dark speeches, não vai ser forma de enigmas, but it's going to be, it says in the English, the similitude of the Lord, vai ser na semelhança do Senhor. which means he's going to see the Lord. Quer dizer que Moisés ia ver o Senhor. He's going to see him. Ele vai ver o Senhor. Now, this dream that's been spoken of here, Esse sonho que está sendo falado aqui, in verse 6, no versículo 6, it's a very similar word é uma palavra muito semelhante to the word that we read in Daniel chapter 11. com a palavra que nós lemos no capítulo 11 de Daniel. This dream that's been spoken of here Esse sonho que está sendo falado aqui, essa visão, is a very similar word é uma palavra muito semelhante to the word vision com a palavra visão, in Daniel 11, que se usada em Daniel 11, and it's related to this word dark e speeches. está relacionada com essa palavra de enigmas. The word that you find in Daniel 11, A palavra que você encontra em Daniel 11, verse 14, versículo 14, is
hazon. A palavra se chama razão. So this hazon vision Essa palavra razão, essa visão, razão, is this dream é um sonho that the way the Lord's going to communicate na forma como Deus vai comunicar to his com people. o seu povo. So we're not looking at all the issues of these visions Nós that não have been estamos spoken of querendo here, estudar todos os assuntos dessa visões aqui, das visões. but I want to take you to one more place in the book of Eu Daniel. vou levar para vocês um lugar mais no livro de Daniel. So let's turn to Daniel chapter 1. Vamos ver Daniel capítulo 1. Go verse, We'll read Daniel verse 17 or 1. Daniel chapter 10, Chapter verse 10. 1. Ok, Daniel chapter capítulo 10, 10, verse 1. versículo 1. Daniel capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. This issue of visions is quite complex. Para você poder entender essa palavra visão é um pouco complexo. In the book of Daniel, No livro de Daniel, the word that's used vision there a palavra que é usada aqui como visão occurs 3 times aparece 3 in vezes 3 different Hebrew em words, 3 tipos diferentes de palavras hebraicas. and they Ok? have slightly different E meanings. cada uma delas tem um significado um pouquinho diferente uma da outra. When we were just looking at the book of Numbers, Quando a gente estava olhando no livro de Números, I didn't bring your attention that there are various visions that are brought to view there. eu não trouxe para vocês, não mostrei que existiam diferentes significados da palavra visão lá. I only focused upon that dream, Eu simplesmente focalizei naquele sonho. and that dream E aquele was the sonho- dark sentences or dark sayings, E aquele sonho era os enigmas, as sentenças escuras, which are these parables that Christ is speaking que of. são aquelas palavras, as parábolas que Cristo está falando, está usando. And it's this information that we lay out line upon line, Que é these essa parable informação que stories. nós estamos colocando linha sobre linha, que são esses paralelos. Now in Daniel 10 verse 1, Daniel 10, versículo 1, in the English, no inglês, it says, fala que there's a thing that was true. existia, a palavra era verdadeira, He says, there's a thing and it is true. que existia uma coisa que era verdadeira, But its fulfillment is in a long time in the future. mas fala que esse cumprimento seria algo no futuro. And then he says, I understood the thing. E fala que e entendeu então a visão. Now this thing that Daniel is understanding, Essa coisa que Daniel estava entendendo, if you do a careful study on se this, você for estudar isso de forma cuidadosa, it's the thing that the fierce king understood in Daniel 8. é a mesma coisa que o rei feroz entendeu no Daniel 8, 23, quando a gente It's leu. this vision or these dark sentences. São essas visões, esses enigmas, esses textos escuros. Initially, Daniel didn't understand. Inicialmente, Daniel não entendeu. He didn't understand what this thing was. Ele não entendeu o que significava, o que era essa coisa. But by the time he comes to Daniel chapter 10, Mas quando chega no capítulo 10, he understands what it is. ele entende o que é isso. And the simple way to explain it, E uma forma muito fácil e simples de explicar isso, I'll just take this as an eu example. vou pegar isso aqui como um exemplo. This is a line Isso é uma linha of history. de história Starts at 9/11 and goes to the Sunday law. que começa no dia 11 de setembro, vai até a decreto dominical. I could do a line Eu também poderia fazer uma outra linha that's 2,300 years long, de 2.300 anos, or 1,260 years long, ou 1.260, or 2,500 years long. ou 2.520. So we could draw out histories that span either a short time period or a long time Nós period. podemos desenhar histórias, tanto longas datas ou pequenas datas. And what would we do? E o que nós faríamos? We begin to lay them next to each other, Nós podemos colocar uma do lado da outra. which we said was the definition of a parable. Nós falamos que isso é uma definição de parábola. And these are these dark sentences that Christ is bringing to view. E essa aqui são as enigmas, essas sentenças oscuras que Deus está fazendo, está usando, So I Cristo está usando. want to write the word prophetic Prophetic, P-R-O-F-E-T-I-C-O. and I want to put history. H-I-S-T-O-R-I-A. História. There's something over here. Prophetic. Put an A over here. So,
I'm suggesting this. A minha sugestão é, Every time we draw these lines, todas as vezes que nós desenhamos essas linhas, we're dealing with history, nós estamos lidando com história, because these are all past histories porque todos esses são histórias do passado, that we're going to bring into the end of the que world, nós vamos trazer para o fim do mundo, and they're all to do with prophecy. e tudo está relacionado com profecia. So this prophetic history Então essas histórias proféticas is what this king of fierce countenance understands, é o que esse rei de feroz semblante consegue entender, and it's what Daniel initially didn't understand. e que foi aquilo que Daniel inicialmente não entendeu, But there comes a time in his experience mas acontece um tempo na sua experiência, na sua vida, chega um tempo that he understands. que ele entende. And what he understands is O this. que ele entende é o seguinte: He understands prophetic history ele começa a entender a história profética and what it means, e o que significa, not only to him, não somente para ele, but God's people at the end of the mas para o world. povo no fim dos tempos. So, as we're closing now, Ao fecharmos essa palestra, the way we teach, a forma que nós ensinamos, the methodology that we're using, essa metodologia que estamos usando, is we're taking prophetic history, nós estamos pegando as histórias proféticas, and that prophetic history isn't just in the books of Daniel and Revelation. e essas histórias proféticas não estão somente no livro de Daniel ou Apocalipse. This is a story about Ezra, Essa história de Esdra, about Esther, sobre Esther, about Ruth. sobre Ruth. We're going to take those histories, Nós vamos pegar aquelas histórias which are que parables, são parábolas, and because they're just apparently just simple stories, porque simplesmente, talvez eles sejam só simples histórias simples. I think my brother used the word enigma. Eu usei essa palavra enigma, They're an como eu enigma. usei, são um enigma, They're a dark saying. são palavras escuras, ocultas. And when we try and bring them into a prophetic Quando framework, a gente traz esses enigmas para uma estrutura profética, we don't understand. nós não entendemos. And it causes a E controversy. cria uma controvérsia. And people say, can't we have a simple message? Será que não tem como a gente ter uma mensagem mais simples do que isso? And my response is Minha no. resposta é não. Christ says, Cristo diz, I'm going to teach things in eu parables. vou ensinar as coisas para vocês por parábolas. And those E parables essas parábolas, have complexities about them. existem complexidade sobre elas. Not that they're complicated to understand, Não é que eles são difíceis, complexos de entender, but you have to work your way through them. mas você tem que, conseguir passar, trabalhar durante o entendimento dessa visão, dessa mensagem. And this is why we teach this methodology. É por isso que nós usamos essa metodologia, So that you need to have an understanding para que você possa ter um entendimento that this is the way que essa é a forma to overcome sin. para você vencer o pecado. Now, how strange is that? Que estranho pode soar isso aí, né? You overcome sin Você, para vencer o pecado, through studying the Bible, você vencer o pecado ao estudar a Bíblia, through seeing Christ ao ver Cristo and how he deals in history. e vê-lo como ele lida com a história. Because when you do that, Quando você fizer isso, you take these people, você pega as you pessoas, bring them at the end of the world, você traz eles para o fim dos tempos. and those people represent you and E me. aquelas pessoas estão representando você e eu. So you need to figure out Você precisa entender ou descobrir if you're Vashti, se você é Vasti, or Esther, ou você é Esther, or Ezra, ou você é Esdra, or one of those leaders who wants to hold on to his wife. ou um daqueles líderes que querem manter-se ainda junto com as suas esposas. Then these stories come alive. Então essas histórias se transformam vivas. Then you see how Christ is dealing with his church at the end of the Então world. você consegue ver como Cristo está lidando com a sua igreja no fim dos And tempos. the only way you can do that E a única forma que você pode fazer isso is through parables. é através de parábolas. And it's deliberately challenging this church, E está de forma deliberada desafiando a igreja hoje. because this is the mechanism Porque esse é o mecanismo that creates two classes of que people. cria duas classes de adoradores. Those who will accept Aqueles que aceitarão how the Lord's leading his people como Deus está guiando o seu povo, using this truth, usando essas verdades, as opposed ou ao contrário, ou oposto a isso, to those people who have a blinkered vision, daquelas pessoas que têm uma visão fechada, who don't understand, que não conseguem entender, and they don't understand the time of the end, as e não, an example. e não conseguem, por exemplo, entender o tempo do fim. They end up deceiving God's people. Eles acabam enganando o povo de Deus. They push everything to the future, Eles querem jogar tudo isso aqui para o futuro, and it will cause the eternal loss of God's people. que eventualmente causará a perda eterna da vida do povo de Deus. I can't express strongly enough Não tem outra forma mais difícil para mim, ou mais estressar isso mais ainda, the necessity a necessidade for you to understand para que você entenda not only não somente
the book of Ruth or the book of Esther, ou o livro de Esther, o livro de Ruth, but more than that, mais que isso, to understand para entender that it's only through looking at the Bible this way que somente se olharmos a Bíblia dessa forma that you can be saved. que você pode ser salvo. This is the means of salvation Esse é o método, o meio de salvação, because it's the work of Christ. porque esse é o trabalho que Cristo faz. And when you're confronted with these problems, E quando você é confrontado com esses problemas, you won't understand what's going on. você não vai entender o que está acontecendo. Then you have to go on your knees and ask God. Então você tem que ajoelhar-se e pedir a Deus. And you can't rely on people to teach you E você não pode ficar dependendo das pessoas para que te ensinem, because there's hardly anybody who understands. porque é difícil para as pessoas entenderem. Let's close with prayer. Vamos orar. Pray for the food. Heavenly Father, Querido Pai dos céus, que está nos céus, we thank you for your loving kindness, nós agradecemos pelo seu amor e carinho, which at times doesn't appear loving, porque às vezes nesses momentos não parece ser carinhoso ou amoroso, neither does it appear kind. e também às vezes não parece ser suave ou carinhoso. You're challenging and testing your people Você está desafiando e testando o seu povo. in the only way that you can, É da única forma que você pode fazer isso, through their acceptance or rejection of your word. através da aceitação ou a rejeição da sua palavra. But it's not your moral word, Mas não é a sua palavra moral, it's your prophetic word. mas sim a sua palavra profética. Right from the beginning of this church, Desde o início dessa igreja, your people began to separate and disconnect these two truths. o seu povo começou a se separar e desconectar dessas verdades. What God has united together, let no man separate. Agora o que Deus está querendo fazer é unir, e nenhum homem vai separar o que Ele uniu. There's a movement afoot in your church Existe um movimento aqui dentro da sua igreja that is beginning to put together the relationship between morality and prophecy. que está começando a conseguir colocar o relacionamento entre moralidade e profecia. Father, I want to be part of that Eu movement. quero participar, Senhor, desse movimento. It's my prayer that my brothers and sisters here too É a minha oração, Senhor, que meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje will desire the same. vão ter o mesmo desejo. And Father, as we consider these things, Mas, Pai, ao considerarmos essas coisas, we realize nós realizamos that when you taught your people que quando você ensinou o seu povo, through your Son, através de Cristo, de seu Filho, when he visited earth, quando ele veio na terra, that he not only fed them spiritual truths, mas que ele não somente deu para ele alimento espiritual, he had compassion upon their physical needs, ele também tinha compaixão das necessidades físicas. and he took care of E ele cuidou das suas necessidades their physical food. físicas de alimento. Fathers, we're now going to be eating food Agora, Senhor, nós vamos estar nos alimentando as people of old. como as pessoas antigas. We too pray that you would bless that food, Também pedimos que o Senhor abençoe esse alimento, that it would nourish and strengthen us, que possa nos sustentar e nos nutrir. and the strength that you give to us, Lord, E a força que o Senhor nos dá, Senhor, may we not use warring against you. que nós podemos não usá-la para lutar contra Ti. It's my prayer in the name of Essa é a minha Jesus. oração no nome de Jesus. Amém. Amém.